Salve aí, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Folha, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Bom, em 2019, a New Balance lançou a primeira versão desse cara aqui, que é o Rebeldão da Massa, o Rebel, tá? Quando o Rebel chegou, cara, era um pack, né, de performance que a New Balance estava lançando, era o Propel, toda a família foi ao céu. Era o Propel, era o Rebel, tinha mais um tênis, agora não vou lembrar, 2019 já faz muito tempo, antes da pandemia, minha cabeça não tá tão boa assim. Mas o Rebel me impactou muito, cara. Por quê? Porque era um tênis extremamente versátil, servia para alta velocidade, era um tênis que era feito com a base bem larga, ele tinha um shape diferente, o Rebel V1. Ele tinha um shape bem mais largo, deixava seus dedos trabalharem lá dentro. Naquela casa de peso ali de 220 gramas, 225 gramas, muito interessante. Um tênis muito legal, mas muito legal mesmo. Aí a New Balance veio e lançou o Rebel V2, que inclusive eu trouxe e tá aqui. Que é o Rebel, que pra mim entrou no top 10 do ano de 2021, se eu não me engano. Tênis maravilhoso, né? Maravilhoso, eu achei lindo esse tênis. Tanto que ele tá aqui em casa, não foi pro leilão, ficou aqui. Eu adoro o Rebel V2. E agora a New Balance vem e traz o Rebel V3. A ideia do Rebel segue sendo a mesma. O DNA que a New Balance implementou nesse calçado, de ser um tênis versátil, um daily trainer, de alta velocidade, que você consegue rodar treinos fortes, mas também é confortável a ponto de você poder fazer um treino regenerativo, curtindo com tênis, se mantém aí, mas ele tem algumas modificações em relação ao primeiro e ao segundo modelos, e eu vou te dizer quais são essas modificações no vídeo de hoje. Ou seja, não sai daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje eu te apresento o Rebeldão da Massa, Rebeldão da Massa, que é o Rebel V3 da New Balance. Se liga! Vamos então direto na câmera aproximada, olha os dois modelos pertinho um do outro, olha que legal, cara. Esse aqui é o V2, né? E esse daqui é o V3. Bom, modificações. A gente tem um cabedal totalmente modificado. No V2 era uma camada única de um mesh barra tela que tinha muitas linhas, né, de contenção estruturais no calçado, que deixava o calçado íntegro, né? Agora no V2 ele tem um mesh bem aberto na parte de baixo e por cima tem uma tela protetora, tá? Continua sendo super respirável, o tênis tem uma boa ventilação, ele tem uma estrutura aqui na linha dos ilhoses, né? 1, 2, 3, 4, 5 perfuros, né? Não são nem ilhoses, são perfuros, mais o furo extra. A língua continua sendo aquela linha de tripinha, que é atachada totalmente na lateral do calçado. É até difícil de você calçar. Quando você calça o Rebel, você enfia o pé lá dentro, normalmente a língua vai junto. Aí você tem que puxar a língua, né, porque ela é bem fininha, bem tripinha, mas isso já acontecia no Rebel V2, né? A diferença é que no Rebel V2 o atachamento da língua era mais profundo, enquanto aqui no V3 ela é atachada bem na parte do bocal aqui, então ela fica um pouco mais difícil de você calçar. Mas é legal porque a língua também tem perfuros, tá vendo? Então ela também respira, o atacador é um atacador normal. Aqui no contraforte a gente tem uma proteção do Aquiles mais aberta, né? O clipe de contraforte é bem maleável, você está vendo aqui, e ele tem uma proteção de TPU aqui para dar um pouquinho mais de durabilidade, e esse desenho do N novo, né, que é o N da Performance aqui da New Balance, enquanto no clipe de contraforte anterior a gente não tinha isso, né? Ficou um clipe de contraforte um pouquinho diferente, um pouquinho mais agressivo também, se percebe? Aqui ele tinha um Vzinho, né, de contenção do Aquiles, agora ele tem uma proteção um pouquinho mais alta. Mas em resumo, é um tênis que mantém, né, o DNA é o mesmo, tá? Bom, também se mantém no mesmo DNA quando a gente fala de entressola. E eu vou te mostrar já de perto porque os dois trabalham com uma placa única de Fuel Cell. Agora, temos uma diferença aqui. Porque, ó, como você pode ver na entressola do Fuel Cell Rebel V2, ele tinha um shape que dava privilégio aqui à parte do strike, tá? Então ele fazia uma ondinha aqui na parte do strike, uma depressãozinha e voltava a parte mais alta no calcanhar. Na parte interna era a mesma coisa, ele tinha um pouquinho mais de proeminência aqui na contenção da pronação, né? Na parte do arco do pé. No modelo novo, você vê que ele perdeu essa onda, tá? Lateral. Então ele ficou uma peça mais chapada. Essa peça mais chapada diminui um pouco a sensação de contenção que você tem da entressola na hora que você faz o strike. Na parte interna do pé a mesma coisa. Ele ficou com uma depressão um pouquinho mais alta no arco do pé, né? Então você sente menos a contenção. Você sente menos o material de entressola. Ele tem um stack high 1 milímetro maior nesse modelo, mas você sente menos a contenção do stack high. Ele ficou um tênis mais baixo. Você sente mais o solo. Tá? Ele se conecta mais com aqueles corredores que curtiam calçados mais baixinhos, calçados
de outrora, ok? Bom, beleza. Primeiras impressões. O Fuel Cell continua sendo o Fuel Cell, que é um material extremamente responsivo, mas também é amortecedor, o que é muito difícil de você conseguir. Então a New Balance conseguiu isso, você sente um amortecimento bacana, então ele continua sendo um tênis versátil para suas rodagens, mas extremamente responsivo se você for botar velocidade no seu treino, certo? Eu gosto, cara, eu gosto do Rebel pra caramba. Vamos falar do solado e aí eu vou te falar do shape do tênis, que aí tem uma modificação. Bom, solado é isso, ó. No Rebel V2 a gente tinha muitas ranhuras, tá? O grip do tênis era muito interessante. No V3 ele é mais liso, tá? Então ele ficou menos interessante para treinos de pista, menos interessante para treinos de arranque. A mesma coisa no Strike aqui, ó, na borracha injetada do Strike. Aqui agora a gente tem uma peça um pouco maior, mas ele tem menos ranhuras, tá? Ficou mais liso. Foi o céu vaza aqui no meio, foi o céu vaza aqui no meio também. Agora se você conseguir ver, o shape do tênis deu uma certa mudada. Aqui no modelo V2, a gente tinha a base bem larga mesmo, né? E ele tinha esse shape alongado na parte lateral. No V3, a gente tem um tênis um pouco mais padrão, né? Virou um tênis mais comum, o Rebel, tá? O que pra mim é um ponto negativo, assim, porque eu gostava do shape do Rebel. Ele tinha um lance da base ser bem larga e trazer mais estabilidade pro corredor. Então eu gostava muito, tá bom? Bom, em resumo é isso. Modificações estão claras para vocês? Tá claro para você? Tá claro para todo mundo, então vamos aos pontos positivos e negativos do Rebeldão da Massa na sua versão número 3. Muito bem, primeiro ponto negativo tá aqui, ó. Você vê o N, né? Esse N moderno, novo da New Balance, eles fizeram um trabalho que o N, além de ser estético, ele também trabalha com uma linha de contenção fusionada, que dá a volta em cima do peito do pé e emenda-se aqui, ó, na linha dos ilhoses, tá? Você sente a costura dessa linha em todos os momentos, ó. Quando você faz a flexão para a decolagem, você vê que tudo flexiona, menos a linha continua aqui. Então, ela faz pressão no peito do pé, e é algo que para mim me incomodou, não gostei. Eu gostava muito mais do modelo anterior, que não tinha nenhum tipo de contenção na parte de cima do pé e flexionava inteiro o cabedal, tá? No modelo novo, então, vou fazer mais uma vez para você ver, ó, ela não flexiona essa linha. Então ela vai fazer uma compressão em cima do peito do seu pé, o que eu não acho legal, tá? Segundo ponto negativo do tênis é que assim, vamos colocar o Rebeldão em qual prateleira? Porque até agora tá meio assim incerto. O Fuel Cell, ele é muito macio para o treino de alta performance, principalmente para você que está acostumado com os tênis mais modernos, que são inflexíveis e que gosta dessa coisa mais firme. Ele não é firme, tá? Ele é um tênis de alta performance feito, ele tem 220 gramas, tá? Aí isso é um outro ponto negativo. O anterior tinha 215, esse tem 220, são 5 gramas de diferença a mais. Então ele é macio pra caramba, né? Mas macio é legal para treino de alta performance? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Porque para mim ele é macio demais. Para treinos de alta performance eu prefiro calçados que sejam mais responsivos. Vamos aos pontos positivos. Bom, como eu te falei, ele é super versátil, serve para qualquer tipo de treino. 220 gramas no pé, mais amortecedor, serve para você rodar, porra, dá para você fazer todos os tipos de treino, sendo assim é um tênis muito versátil. Segundo ponto positivo, ele é muito leve, né, velho? 220 gramas, cara, para um tênis que é um daily trainer, que serve para qualquer coisa, difícil você encontrar no mercado algo na mesma faixa de peso, tá bom? Bom, recapitulando para você, o Rebeldão da Massa é um tênis que tem 6 milímetros de drop, tá? 220 gramas aqui no modelo 42 e o preço sugerido dele é R$ 1.199, R$1.200. Esse tênis me foi enviado pelo pessoal da Bike Fan e pelo link aqui embaixo você compra esse tênis com desconto de 10% usando o cupom FôLEGO10, ok? Então 10% de desconto em R$1.200 vai sair R$1.080. Continua sendo caro, mas é lançamento no Brasil, você já tá ligado como é que é. Se você encontrar o Rebel V2, vai nele, cara, porque é um puta tênis bacana e como você viu mudou muito pouco e as mudanças nem todas eu aprovei aqui. Beleza? A gente se vê na semana que vem, abraço pra você, até lá, tchau.